Funcionalização de nanotubos de carbono e sua utilização em nanocompósitos de matriz epóxi. A utilização de nanotubos como nanoreforços em materiais compósitos tem o potencial de proporcionar o aumento das propriedades mecânicas, térmicas e elétricas dos compósitos. Muitas dessas propriedades são devidas à sua interação trivial entre o nanotubo de carbono e outros materiais. Para aumentar a interatividade dos nanotubos de carbono, surge a funcionalização superficial como uma solução. O objetivo desse trabalho é avaliar as propriedades finais dos compósitos produzidos utilizando nanotubos de carbono funcionalizados em comparação aos compósitos contendo nanotubos de carbono não funcionalizados. A funcionalização de nanotubos de carbono de paredes múltiplas com ácidos inorgânicos, a caracterização dos nanotubos de carbono funcionalizados, a preparação de nanocompósitos pelo método de casting e a caracterização de nanocompósitos. Nanotubos de carbono, os ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico, hidróxido de amônio, acetona, resina epóxi com base éter, diglicidílico de bisfenol e o trietileno de tetramina, o endurecedor. Qual o processo químico que está acontecendo? Quando se adiciona os ácidos nítrico e sulfúrico com aquecimento, esses formam, junto com os nanotubos de carbono, regiões reativas do grupo ácido carboxílico. Na sequência, quando adicionado o ácido clorídrico, o íon cloreto substitui o íon hidróxido, e quando neutralizamos com hidróxido de amônio, formamos regiões reativas do grupo amida, assim havendo uma maior incorporação dos nanotubos funcionalizados com a matriz epóxi. Infravermelho. Entre 3.200 e 3.800 centímetros na menos 1, existem picos característicos das ligações CH alifáticas e OH. Em 3.100, o pico característico da ligação NH2. E entre 1.200 e 1.500, o pico característico da ligação CO. Raman. A razão da banda DG indica a quantidade de defeitos estruturais. Os nanotubos não funcionalizados indicam alta quantidade de defeitos estruturais. Já os nanotubos funcionalizados com ácido nítrico e sulfúrico e os nanotubos funcionalizados com os ácidos nítrico, sulfúrico e clorídrico apresentaram o DG por volta de 1. Isso indica que os nanotubos de carbono têm baixa quantidade de defeitos estruturais. As bandas amplas indicam a presença de contaminantes. DMA. Apresenta melhora no módulo de armazenamento com os nanotubos de carbono funcionalizados. O módulo aumenta também com o aumento dos nanotubos de carbono de 0,25 e 0,5% em massa. DMA tan delta. O máximo da tan delta de referência é a temperatura de transição do vidro. A resina epóxi pura tem seu tan delta em 94 graus Celsius. Já a temperatura para os nanocompósitos ficou entre 74 e 78 graus Celsius. Ensaio de dureza.
As amostras com 0,25 e 0,5% em massa mostraram dureza similar aos nanotubos não funcionalizados. Os nanotubos funcionalizados com ácido sulfúrico, nítrico e clorídrico com 0,25 e 0,5% em massa apresentaram um ligeiro decréscimo de dureza. Impacto ISOD. As amostras com 0,25% em massa aumentaram de 6 para os nanotubos não funcionalizados para 8,5 kJ por metro quadrado depois da funcionalização. A incorporação dos nanotubos de carbono funcionalizados na matriz epóxi promove a interação dos nanotubos de carbono com as cadeias poliméricas, favorecendo assim a performance de impacto. MEV. Na primeira figura, superfícies rachadas com a presença de vazio. Na segunda figura, superfícies sem espaços vazios e pequenos aglomerados são observados nos nanotubos de carbono funcionalizados com 0,5% em massa. Conclusões. O infravermelho mostrou a adição dos grupos carboxílicos com os nanotubos, confirmando a funcionalização. O Raman mostrou que os nanotubos de carbono funcionalizados apresentam pequenos defeitos estruturais, mas com contaminantes. O DMA e o impacto mostraram que existe uma melhora significativa com os nanotubos tratados com ácido sulfúrico, clorídrico e nítrico com 0,5% em massa. De forma geral, a funcionalização química parece ser uma abordagem útil para melhorar as propriedades dos nanocompósitos com nanotubos de carbono. Agradecimentos ao CNPq e à CAPES.